Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o socialista André Mós Caldas, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sabe ao que vem? Sei ao que venho. Espero, aliás, que se chumbar nas perguntas me deem a oportunidade de depois um dia vir repetir. Não vai chumbar. Nunca ninguém chumbou, portanto. Não é um cenário que se coloca. Não. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda e acertar, recebe 2. Vamos a isto? Quem foram os 2 intervenientes daquele que foi considerado o primeiro grande debate presidencial da televisão nos Estados Unidos? Foi em 1960, em setembro. John Fitzgerald Kennedy, por um lado, e, salvo erro, do lado contrário, Richard Nixon. Sem erro nenhum. Sem erro. 5 pontos limpinhos. É verdade, sim, 26 de setembro de 1960. Por acaso, são vários os candidatos a Belém. António José Seguro pode contar com o seu voto em janeiro? Sim, pode contar com o meu voto. Já tive a oportunidade de o tornar público. Portanto, essa é uma decisão, do meu ponto de vista, tomada. Mas espero, aliás, que conte com o meu voto em janeiro e em fevereiro. Da segunda volta. Ontem, no debate com Jorge Pinto, ambos disseram que não eram adversários um do outro. Quem é o principal oponente, opositor de António José Seguro? São todos os outros candidatos que se colocam mais à direita no espectro político, nenhum deles em particular, quer dizer, todos aqueles que estejam num espaço político diferente de António José Seguro serão adversários mais intensos do que qualquer um que esteja à esquerda. Acho que isso é razoavelmente claro. Consegue entender as divisões no PS em relação à candidatura de Seguro? Consigo, não são novas. O Partido Socialista, mesmo quando Mário Soares foi candidato a Presidente da República, não esteve completamente unido. Francisco Salgado Zenha, que era dele, aliás, muito próximo desde a fundação do Partido Socialista, defrontou na primeira volta dessa eleição. E, portanto, o Partido Socialista é um espaço de liberdade de tal forma efetivo que, em particular em eleições presidenciais, tem tido a capacidade de deixar os seus militantes e dirigentes fazerem as escolhas de acordo com a natureza constitucional da eleição presidencial, que é, primeiro os protagonistas apresentam-se, depois os partidos porventura apoiam ou não, mas acima de tudo as pessoas individualmente consideradas são livres de apoiar o cidadão que entenderem. Está a ver da parte de Seguro, isso ficou visível no debate de ontem, também um apelo à unidade, à convergência da esquerda, na convergência para a sua candidatura dele Seguro. Faz sentido isto, de alguma maneira? Acha que pode ser de facto esta divisão à esquerda que pode ditar uma não passagem à segunda volta de Seguro? Sem dúvida, do ponto de vista tático faz todo o sentido. É evidente que há uma fragmentação do voto à esquerda que, se fosse concentrada em torno de uma determinada personalidade desse espaço político, permitiria que, com maior facilidade, fosse essa a personalidade a disputar a segunda volta com um dos candidatos do centro-direita, extrema-direita, que se oferece de uma forma muito plural a estas eleições. Nós, duramente, em Lisboa, aprendemos recentemente que isso é um facto. E, portanto, devia haver inteligência à esquerda para convergir no candidato melhor posicionado para chegar à segunda volta. Mas devia haver também, um candidato que fosse mais consensual à esquerda, porque parece que todos eles, de alguma forma, têm anticorpos. Todos têm, imagino eu, perante, enfim, outras pessoas no eleitorado que acabam por não os apoiar. Mas o leque de candidatos agora é conhecido. Em princípio não aparecerão outros e, portanto, as escolhas têm que ser feitas nesse contexto concreto. O que não desmerece nenhum dos outros candidatos à esquerda, que devo, aliás, dizer que têm tido participações de grande qualidade no debate, incluindo ontem Jorge Pinto teve a um nível muito elevado, sendo das personalidades com menor notoriedade nesta campanha, é aquele que está a fazer, porventura, a corrida mais difícil e que está a marcar um espaço político que o LIVRE não tinha até à sua candidatura presidencial, fazendo agora algum sentido a candidatura dele. Não faz, do meu ponto de vista, sentido que ela chegue ao dia 19 de janeiro. E esperaria, não obstante a enorme qualidade do desempenho de Jorge Pinto, que ele, como António Filipe, como Catarina Martins, pudessem chegar aos últimos dias da campanha eleitoral e reconhecerem que há um único candidato no espaço político do centro-esquerda capaz de passar à segunda volta.
E desistirem. E desistirem. A ver, vamos então como corre essa fase Muito da campanha. bem. André Moscala, já 5 pontos no pleno. Acho que esta segunda questão também vai ser fácil. Já falou de Lisboa, é para lá que vamos agora em termos de aqui da nossa rubrica. E a pergunta é: quantas juntas de freguesia elegeu em Lisboa a candidatura à coligação PS, LIVRE, BE e PAN? PS, LIVRE, BE e PAN elegeu 12 juntas de freguesia. Certíssimo. Acabou por ser determinante para a sua eleição como Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Surpreendeu a eleição? Não, acho aliás que parte do sucesso dessa eleição foi a circunstância dela ter sido surpreendente para a generalidade dos demais. Porque porque era um cenário possível, não é? Era um cenário Mas possível. feita a aritmética, dizia-nos que a coligação de PSD ia vencer. Não, porque essa aritmética dependia de uma presunção de que o bloco da direita-extrema-direita, ou para ser um bocadinho mais simpático, do centro-extrema-direita, para ser mais abrangente, expressão que eu, aliás, inaugurei no estúdio aqui ao lado, na Rádio Observador, no dia a seguir às eleições, é um bloco coeso, e não é. Nós sabíamos a posição de Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, sobre acordos com o Chega, o que indiciava que os votos da Iniciativa Liberal e do Chega, que têm exatamente o mesmo número de deputados municipais, eram mutuamente exclusivos. Isso fazia com que o voto determinante fosse o do PCP. E tivemos ainda mais uma abstenção, que já foi um bónus, porque teria havido a eleição na mesma. E se esse outro voto, que não sabemos de quem é que se absteve, ou foi nulo, teria havido um empate. E isso levaria a que fosse uma outra eleição, uninominal apenas para Presidente. E essa é uma eleição que nós não sabemos que resultado é que poderia ter tido, porque podia perfeitamente não ter sido totalmente partidarizada, porque sem nenhum desprimor para a professora Margarida Mano, que é uma figura, a meu ver, de reputação indiscutível na sociedade portuguesa, eu fui deputado municipal no passado, fui presidente de junta de freguesia desta, onde estamos, de Alvalade, e há muitos deputados municipais do meu tempo que se mantêm deputados municipais e que têm a gentileza de me reconhecer qualidades para o exercício daquela função. E, portanto, se a eleição viesse a ser uninominal, numa situação de empate, não sabemos qual é que era a posição individual de cada uma das senhoras e dos senhores deputados, e, portanto, essa era outra eleição. E, olhando para a Assembleia Municipal, como ela funciona e com a experiência que eu tenho de participação na Assembleia, não me parecia nada absurdo que este resultado se pudesse materializar. E, na verdade, o Partido Socialista não tinha nada a perder. O que está a dizer é que este processo de eleição para a Assembleia Municipal de Lisboa teve menos cor política, houve mais uma valorização daquilo que cada uma das pessoas que concorria vale? Eu quero acreditar que isso pode ter contado numa escala local. Evidentemente que houve uma disciplina partidária firme. Nós podemos presumir como é que foi a repartição dos votos, não obstante o escrutínio tenha sido secreto. Isso provavelmente indicia que a generalidade dos partidos votou em bloco, exceto um deputado municipal, porventura, que não sabemos, ou deputada, não sabemos quem terá sido. E, portanto, admito que neste primeiro bloco tenha sido essencialmente partidário, com base nesta lógica que eu aqui estou a indiciar. O Chega não terá votado numa lista que não integrava, ter-se-ão distribuído entre a abstenção e os votos nulos, e o PCP depois assumiu publicamente que tinha votado na lista que eu encabeçava. Precisamente. Vamos passar para a próxima pergunta. Isto está a correr muitíssimo bem. Para quem falava em chumbo. O André tem aqui um vasto currículo e muita formação. É médico dentista de formação. Sim. Sabe como é que se chama o atual bastonário da Ordem dos Dentistas? Miguel Pavão. Muito bem. Isto está a ficar muito fácil. Vai ser um arraso. Mas caramba, quer dizer, sei o nome dele, tenho o número de telemóvel, temos uma relação... Mas não exerce, não é? Não exerço desde 2014, mas exerci de 2006 até 2014. Como é que se troca a medicina dentária pela política? A falar ao nível de rendimentos, se quiser, rendimentos potenciais. Não, repare, eu na verdade não troquei exatamente a medicina dentária pela política, eu terei trocado a medicina dentária pelo direito. Sim. De que me licenciei. E é professor de História do Direito. Sou assistente convidado da Faculdade de Direito de Lisboa na área das Ciências Histórico-Jurídicas. E foi, na verdade, do ponto de vista epistemológico, a troca foi essa. O fim do exercício profissional foi marcado pela minha eleição como Presidente de Junta. A certa altura, não era possível estar simultaneamente concentrado num desempenho clínico que tem que ter o paciente no seu centro e estar com a cabeça na gestão de uma população e de um território. E, portanto, isso tornou-se demasiado grande e eu acabei por fazer essa escolha nessa altura, fruto do respeito pelo resultado eleitoral de 2013. Então deixe-me apelar agora à costela de jurista. Como é que se deve resolver a questão do provedor de justiça e do juiz do Tribunal Constitucional que o Parlamento indica?
Bom, a questão do Procurador de Justiça é mais simples. Há uma tradição que não existem razões para afastar de que seja, nesta ocasião, o Partido Socialista a propor uma personalidade que sempre o Partido Socialista teve o cuidado de apresentar fora das suas estritas fileiras e personalidades com elevadíssimo perfil e prestígio de entre a comunidade jurídica, e julgo que o Partido Socialista faria uma escolha em linha com a sua tradição histórica desse ponto de vista. Do ponto de vista da escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, essa posição é mais delicada. Eu julgo que os democratas, em linha com a inspiração popperiana do paradoxo da intolerância, deviam... Não sei se querem que eu explique. Então, peço desculpa. O Karl Popper dizia que se devia ser apenas intolerante com os intolerantes, para simplificar. E eu acho que os democratas têm que ter esta asserção no seu espírito para defenderem a democracia. E, portanto, num organismo que é jurisdicional e de defesa da Constituição, é muito delicado permitir que nele se infiltrem personalidades que vêm de um bloco político que aquilo que quer é acabar com o nosso regime constitucional. Isso seria, do meu ponto de vista, um absurdo e uma violação desse princípio do respeito pelo paradoxo da intolerância do Karl Popper. E, portanto, eu tenderia, enquanto democrata, a apelar aos democratas que não cometessem esse erro. Porque a democracia tem um bocadinho essa ingenuidade, oferece aos seus adversários os instrumentos de que eles se municiam para a destruir. E essa ingenuidade não devia estar no espírito dos democratas, e devíamos ser firmes em ser claros de que não pode estar dentro do Tribunal Constitucional quem publicamente se manifesta no sentido do afastamento da Constituição e da criação da chamada Quarta República, que desde logo indicia que se considera o Estado Novo a segunda, o que já não é pouco. A questão é que estamos a falar do Chega, que é o segundo partido no Parlamento. Não é tarde demais para evocar esse princípio? Não, essa eleição é circunstancial. Já houve vários segundos partidos no Parlamento. Agora é o Chega. E pode não ser assim de uma forma perene e sustentada. Acho, acima de tudo, que é uma ocasião interessante para refletir sobre o modelo de designação dos juízes do Tribunal Constitucional. Não considero o nosso modelo um mau modelo. Aquilo que a Constituição diz não é que o segundo partido tem que indicar juízes. Isso é uma praxe parlamentar, enquanto o eixo das forças democráticas foi ultramaioritário no Parlamento, se não mesmo hegemónico. O que a Constituição diz é que tem que se formar uma determinada maioria para a eleição do juiz do Tribunal Constitucional. Isso permite várias formulações. Não há nada na Constituição... E defende aquela que deve juntar a IEL e o LIVRE, nomeadamente, para conseguirem indicar. Os democratas, e considero a IEL e o LIVRE e o PCP partidos também? Democráticos. O PCP votou a favor da Constituição. Portanto, essa equiparação do PCP e até às vezes do Bloco de Esquerda à lógica de que são partidos de extrema-esquerda e que, portanto, são equiparáveis aos partidos de extrema-direita que entraram no Parlamento, é, a meu ver, uma incorreção política, histórica e não faz nenhum sentido. O PCP votou a favor desta Constituição, como o PSD votou a favor desta Constituição. E isso é muito diferente da proposta política do Chega, que é no sentido de, vou usar a palavra destruir, para simplificar, de destruir o nosso ordenamento constitucional. Mas não acha que essa prática, no fundo, de afastar nomes do Chega ou próximos de Chega, não é ela própria um dano à democracia semelhante àquele que quer evitar? Não acho que seja um dano à democracia maior do que a violência de pôr deputados democráticos a votar numa lista que contém personalidades que não acreditam no sistema democrático. Eu, se fosse deputado, independentemente da posição que o Partido Socialista assumisse nesse acordo, não votaria uma lista que integrasse juízes que não me dessem garantias de respeito pela Constituição. Porque isso é um contrassenso. Há um absurdo lógico nessa posição. Agora, se o Chega a indicar, apesar de tudo, um juiz que seja defensor da Constituição, coisa que me surpreenderia, aí é a personalidade desse juiz que está em causa. E é essa avaliação que, na audição que é feita no Parlamento, tem que conseguir fazer emergir qual é que é o verdadeiro pensamento do juiz. Porque se for equivalente ao do partido e for propor no Tribunal Constitucional um juiz que não está na disposição de defender a Constituição, então, porquê é que estamos a fazer isso? Não é?
Claríssimo, muito bem. Vamos em frente, 15 pontos, o plano até agora. Já passei, portanto. Já passou e acho Onde é que já vai a oral? Enfim, Eu acho que isto olhando agora vai ser para a uma próxima limpeza. questão, fizemos isto muito fácil, acho eu. Mas, enfim, estávamos ok. bem dispostos do fim de semana prolongado. Exato. E a questão é esta, André Caldas. Em que ano conseguiu o Estado o primeiro excedente orçamental da democracia? 2019. Certíssimo. Mas é muito fácil. Pois, eu estava lá, mas podia estar baralhado. Foi responsável também, foi corresponsável. Por uma parte, portanto, fui 02, responsável não foi, se não me até engano. julho, portanto eu Exato. só reclamo 01 desse. Metade. desse género. Precisamente foi a chefe de gabinete de Mário Centeno. Mário Centeno teria dado um bom primeiro-ministro? Mário Centeno teria dado um bom primeiro-ministro, pode um dia vir a dar um bom primeiro-ministro, teria dado um bom presidente da República, teria dado um bom o que ele quiser disponibilizar-se a Acha fazer que é na das vida pessoas pública. mais capazes? É uma figura absolutamente extraordinária. Nós temos em Portugal uma triste sina de que os franceses também se reclamam de nos sabotarmos a nós próprios enquanto país. E a forma como Mário Centeno muitas vezes foi tratado, desde logo nos seus primeiros passos na vida pública portuguesa, são indignos de um país que quer ver na vida pública os seus melhores. Nós não temos muitas pessoas com as qualificações e com as qualidades de Mário Centeno na vida pública, e a forma como o tratamos, eu não, mas Mas o país está a referir-se aqui completamente no início. A forma como Pedro Passos Coelho, Luís Montenegro, António Leitão Amaro o trataram nos seus primeiros momentos parlamentares é indecoroso. Pessoas que não estão ao nível das mais elementares qualificações e qualidades profissionais, políticas e pessoais de Mário Centeno, se terem achado num ponto de superioridade, seja ela epistémica ou moral, para parodiarem com ele, é uma coisa absolutamente absurda. Mas deu a volta depois. Exatamente, impôs-se, e hoje em dia julgo que ninguém o subestima, e ainda assim a forma como este governo achou de gerir a sua saída do Banco de Portugal é, do meu ponto de vista, institucionalmente inaceitável. Não acha que aí o pecado original foi a forma como Mário Centeno entrou no Banco de Portugal? Não vejo que a entrada do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, tenha sido particularmente diferente da de outros protagonistas nas mesmas circunstâncias. Foi um dos melhores governadores do Banco de Portugal que nós tivemos na nossa história recente. Não sei qual era a vontade dele de continuar ou não continuar. O que não era preciso era terem tentado enxovalhá-lo e desculpem dizê-lo também, não vou dizer nas páginas, vocês não têm páginas, mas nas páginas deste jornal em cuja rádio estamos, não era necessário ter tentado enxovalhá-lo daquela maneira para justificar a escolha de Álvaro Santos Pereira como governador. Não era preciso termos feito isso, coisa que, aliás, já está ultrapassada, atentos os méritos de Mário Centeno, que está, pelos vistos, numa corrida para uma posição no Banco Central Europeu. Mas parte, e aproveito para dizer isto, ele ficará zangado comigo de levantar este assunto, tendo ele já deixado funções e deixando uma mensagem de recuperação rápida para o nosso Presidente da República que está hospitalizado, não compreendo como é que Mário Centeno ainda não foi condecorado pelo Presidente da República. Acha que devia ser claramente? Evocando que razão para essa condecoração? Tudo o que ele já fez, quer dizer, nós não tivemos outro Presidente do Eurogrupo. Pelo contrário, até fomos bastante vítimas de Eurogrupos e de presidentes de Eurogrupos anteriores, a quem Mário Centeno deu resposta pública e com firmeza. Nós não tivemos... É como dizem, o primeiro excedente orçamental da democracia talvez bastasse, e temos uma personalidade que, depois de ter exercido com a mais elevada qualidade as funções do governador do Banco de Portugal e tendo-as deixado, está agora a prestar-se a disputar uma função de elevadíssimo prestígio internacional, à qual não foram muitos os portugueses que se puderam habilitar. Arriscando a que se zangue consigo também mais um pouco, acha que Mário Centeno tem ambições políticas, além desta no BCE, mas ambições em Portugal? Ambições não sei, essa palavra... A ambição sem nenhuma carga negativa, com um objetivo. Negativa. Se é uma pessoa disponível para participar na vida pública, seguramente que será. Mas deixe-me só terminar o meu argumento anterior. Não acho que ganhar uma eleição para Presidente do Eurogrupo, exercê-la com enorme prestígio, aliás foi a partir do Eurogrupo que surgiu o Next Generation EU, que financia designadamente o nosso PRR e os planos equivalentes no espaço europeu, seja um feito menos assinalável do que a vitória
da seleção de sub-17 numa competição desportiva internacional. E, portanto, acho mesmo que esta é uma falta. O Presidente da República vai seguramente levar-me a mal. É a minha opinião, e o Sr. Presidente sabe que eu sempre as expresso. Não consigo compreender como é que Mário Centeno não foi. E, aliás, outras personalidades. A lista ia ser longa se eu começasse a desfiar. Mas pelo menos Mário Centeno, ele provavelmente não quer a condecoração. Ele nunca, obviamente, me falou sobre esse assunto e ficará zangado comigo de eu levantar o tema. Mas enquanto cidadão, enquanto português, quando vejo o modo como as condecorações são tratadas, não compreendo como é que não se utilize esse tipo de condecorações para valorizar os portugueses que no exercício de funções públicas e políticas as fazem de forma prestigiante. Não consigo compreender, porque isso dá espaço àquela depreciação da confiança dos portugueses nas instituições que se tornou maioritária e que deu espaço a que a extrema-direita, com a simplicidade do seu discurso, conquistasse eleitorado. André Maus Caldas, a última pergunta, e isto vai para os 25 pontos de certeza. A expressão "diz qualquer coisa de esquerda" ficou célebre num filme de Nanni Moretti. Qual foi o filme? Bom, agora apanharam-me. Eu sou apreciador de cinema, mas não sou um conhecedor. Há outras áreas da cultura onde talvez não me tivessem apanhado tão facilmente. Mas vou então, dizer O Quarto do Filho. Quer ajuda? Ajudas? Então hipótese de ajuda. Já não faz os 25 pontos, fará 22 se acertar. Então vamos lá dizer: O Quarto do Filho, Caro Diário ou Abril? Vou trocar, vou dizer Abril e fiquei com... 22. Ficou com 22 pontos, excelente. Não está mal. Está ótimo. Traído aqui pela esquerda. Mas foi. A esquerda está em crise. A democracia está em crise e, portanto, forças moderadas e que tenham um discurso um bocadinho mais complexo têm maior dificuldade em chegar às pessoas. Acho que há várias razões para que isso aconteça e acho que há uma que nós, enquanto comunidade política, estamos a desvalorizar, e aproveitava para elogiar duas personalidades, uma portuguesa e uma estrangeira, que paralelamente vieram trazer isso a lume. Em Portugal, o Adolfo Mesquita Nunes, com o seu recente livro sobre o funcionamento dos algoritmos, e antes dele o Jürgen Habermas, que do alto dos seus 96 anos continua com a acutilância que tinha quando em 1961 publicou a sua tese de doutoramento, e que nos vem chamar a atenção que a fragmentação da nossa esfera pública está a ocorrer porque nós estamos a permitir que o algoritmo faça escolhas por nós e nós não temos a certeza de como é que esse algoritmo funciona. Mais uma vez temos uma certa ingenuidade democrática de achar que determinado tipo de tecnologias que são controladas por potências internacionais que têm interesses adversariais aos da Europa devem livremente funcionar entre nós e que isso é um espelho de uma qualquer liberdade de expressão, que não é, e estamos a permitir que esses mecanismos ativem pela sua própria natureza o conflito em vez da possibilidade da promoção de consensos mínimos e portanto, isso inviabiliza a democracia. E enquanto nós não olharmos para esse lado do veículo, não é? Da rede social que nos está a extremar a todos sob uma capa de anonimato em que determinadas pessoas, que nem sabemos se todas são verdadeiramente pessoas, podem não ser, podem ser só robôs de inteligência artificial, dizem coisas que na cara nós não temos a coragem e, infelizmente, muitas vezes a educação, a falta de educação, de dizer uns aos outros, vai permitir uma fragmentação que inviabiliza que haja um espaço de discurso comum, até que já chegou aos espaços oficiais, designadamente à Assembleia Municipal. Portanto, hoje nós temos o nosso primeiro plenário à tarde e a única coisa que eu quero imprimir é uma cultura institucional que permita que as forças moderadas, que são a ultramaioria daquela Assembleia, permitam isolar quem sabota o funcionamento dos espaços democráticos e de cidadania, como é o caso da Assembleia, se eles existirem. Se esses espaços não existirem, todos terão, obviamente, as mesmas condições de intervenção. E vai também poder dizer que veio à Rádio Observador, à Comissão de Inquérito, e fez 22 pontos. Muito bem, isso é que eu não estava a esperar. Muitos parabéns Muito e obrigado. Obrigada. Obrigada.